E aí pessoal, tudo bem? Oi, professor de História de vocês, Gabarito Enem, novamente, Anderson Silva com História Geral, para trabalhar com vocês aqui diversos temas que vão estar aí presentes na prova do Enem, não é? Para os temas do Enem. Então, vamos lá. Um tema importante, extremamente importante, é o tema da Guerra Fria. E a Guerra Fria, pela sua amplitude, eu vou estar aí dividindo esse tema em duas partes para trabalharmos de maneira positiva, de maneira ampla, sobre os eventos da Guerra Fria. Então vou tratar Guerra da Coreia, Vietnã, Revolução Cubana, tem um pouco de avanço espacial para falar do domínio da Lua e tudo mais, certo? Então, quando eu falo de Guerra Fria, tem que falar do pontapé inicial, que é o quê? Que é a transição para a Guerra Fria. E a Guerra Fria começa quando a Segunda Guerra termina. Quando os eventos da Segunda Guerra terminam, com basicamente a detonação das bombas nucleares americanas em solo japonês. Hiroshima e Nagasaki foram palco da destruição em massa, da morte instantânea de praticamente 300 mil pessoas em cada local, e que gerou essa destruição em massa e que gerou um alerta ao mundo. Nós estaríamos vivenciando um novo tempo, um tempo em que as armas nucleares seriam uma ferramenta de barganha. Não adianta pensar que a arma nuclear é uma ferramenta de uso. Não, é muito mais de ameaça do que de uso por si só. Se eu tenho arma nuclear e você tem arma nuclear, eu sento e converso. Se eu tenho arma e você não tem, eu te invado, te esculacho e você fica na sua, quietinho, baixa sua bola, morre-se Neves. Então, quando eu falo da Guerra Fria, eu tenho que falar desse período de 45 anos do fim da Segunda Guerra, que foi pautado, basicamente, pela detonação das armas nucleares. Até o fim da União Soviética, lá com Mikhail Gorbachev, não é? Quando ele declarou, fechou a conta, o dinheiro acabou, não tem como manter mais nada, socialismo, comunismo foi pro buraco, é nós que voa, acabou. Então, aquilo foi a pedra para botar o fim ao evento da Guerra Fria. Alguém saiu derrotado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? Então, você tem que pensar que esse campo de disputa é um campo esse que está na realidade da política, da economia, da cultura, da ideológica, do esporte nas Olimpíadas. Então, tudo que era possível de disputa era a União Soviética e Estados Unidos da América, não é? Então, era pensar de um lado os comunistas, de outros capitalistas. Quem estava certo, professor? Quem estava errado? Enfim, cada um defendia o seu peixe, não é? Cada um vendia o seu peixe na feira. Então, você tem que pensar o seguinte: com o final da Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas do mundo vão começar a se questionar. Ei, derrotamos os nazistas, derrotamos os fascistas, vencemos, aê, ganhamos a guerra, é nós. E os comunistas? Ih, rapaz, tem que pensar que a União Soviética, ela contribuiu e muito com a derrota dos nazistas. Lembrar de Stalingrado, lembrar da Frente Oriental, lembrar que foram os soviéticos que levaram 25% das forças alemãs, não é? Da máquina de guerra alemã. E aí, o que faz com a União Soviética? Tem que começar a prestar atenção no que vai ser feito. E eu tenho que começar a olhar com certa maldade para a União Soviética, porque ela é um perigo. Perigo comunista. Aquele perigo que a Europa temia tanto e que, por conta desse medo, os nazistas subiram ao poder. Então você tem que pensar aí que do leste europeu para lá, virou cortina de ferro. Virou comunismo. Então as capitais do mundo, além leste europeu, se tornaram vermelhas. Não é? Influência soviética. Então você tem a ideia de divisão do mundo, não é? Ora, é importante pensar que esse posicionamento de divisão, antes, lá na Crimeia, você tinha uma reunião pacífica, ei, estamos ganhando a guerra, é nós, estamos tirando onda, estamos vencendo os nazistas, e lá em Potsdam, depois do fim da guerra, já em agosto de 45, já, né, a rendição alemã, Estados Unidos e Inglaterra já estão em posicionamento de distanciamento, já olha assim, soviético, já desdenha. Stalin não entende muito bem. Mas quando você tem a detonação 2 dias depois
das armas nucleares em Hiroshima e depois, alguns dias, 3 dias depois, em Nagasaki, você começa a entender, Stalin cai a ficha dele. Ih, rapaz, todo o poderio das armas soviéticas podem ser trocadas por essa detonação nuclear. Complicou. Então, você começa a pensar que a rivalidade vai ser colocada à prova. Você vai começar a ter esse grau de disputa entre essas nações, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, não é? Vai ter esse lado, de um lado, a doutrina Truman, em que acredita que o comunismo deve ser impedido e que o comunismo não pode expandir. Henry Truman, presidente americano, substituindo Roosevelt, que já tinha ido pro Zé Maria, né? Zé Maria já tinha carregado aquela arma. Então, Zé Maria levou o Roosevelt, o cara que, né, liderou a luta dos americanos contra os japoneses no Oriente, no Pacífico, liderou a luta dos americanos na frente ocidental, no dia D. Então, pensar uma série de coisas que foram importantes no evento da Segunda Guerra Mundial. Truman substitui Roosevelt e substitui já com um posicionamento agressivo, já tendo um posicionamento de que, ei, os soviéticos, eles não são confiáveis. Os soviéticos, eles devem ser travados. Então você tem que ter um mundo livre. Nós, capitalistas, somos livres, somos democráticos, somos passíveis da democracia, da soberania nacional. Lá nos comunistas, o couro come. Lá nos comunistas, você tem o quê? A tirania de Stalin, a tirania da União Soviética, não é? Então, é pensar que os russos estavam dominando o mundo, não é? Que os russos estavam ampliando seus domínios comunistas. E Truman pensou que isso deveria ser freado. Por isso, doutrina Truman, uma doutrina de frear o avanço soviético. Em resposta, óbvio, você tem um posicionamento de quem? De Andrei Zhivkov, dirigente soviético autorizado por Stalin, que pensou a seguinte coisa: os russos não são mal, mas sim os americanos, que querem começar uma nova guerra mundial. Então, pensar que na cabeça de Zhivkov, na cabeça dos soviéticos, quem era errado eram os americanos. Na cabeça dos americanos, o errado eram os soviéticos. Rivalidade colocada em mãos. Nós estamos aí com um couro, com um fervo para ser jogado, para ser solto, não é? Nós estamos aí com a dor de cabeça plantada. A dor de cabeça está aí, jogada, né, para a realidade da Guerra Fria. Ficou claro? De um lado, americanos, de outro, comunistas. De um lado, americanos, de outro, soviéticos. Ficou claro? Então, lembre-se disso. Você tem duas esferas de poder, potências, que se consideram corretas e que não querem negociar nesse ponto. E é por isso que você vai ter zonas de influência, de um lado, capitalistas, em azul, com alguns focos de luta comunista, ó, focos de luta comunista. Tem uma comunista aqui, isso aqui vai dar uma dor de cabeça, vai dar um birimbolo errado, isso aqui, né, crise 2662, vai dar um birimbolo errado. E tem um lado comunista. Então tem um mundo comunista, tem um mundo capitalista, um mundo dividido entre a Alemanha, um mundo dividido no Muro de Berlim. No Muro de Berlim. Não é? Então você tem aqui um mapa que apresenta esse mundo que polarizado. São poucas nações que não se aliaram a um dos dois grupos. São pouquíssimas. Não é? E essa polarização, ela acaba sendo realizada durante um momento em que a maior economia do mundo vai ser a economia norte-americana. Devido ao quê, professor? Ora, nós sabemos que o PIB norte-americano, de 39 a 1945, cresceu 85%. É basicamente o dobro do PIB. Então, devemos pensar o seguinte. Bem, com o dobro do PIB, a economia americana vai para o topo. Óbvio. Economia americana no topo, economia americana possível de controle e de fortalecer outras economias.
ao que vai ser feito com esse objetivo e que eu, norte-americano, eu, Estados Unidos, quero fortalecer sua economia. Por quê? Porque lá no seu país existe o perigo comunista de partidos. Partidos que estão se aproveitando lá na Europa de que o birimbolo deu ruim, que você teve estados fascistas, você tem uma Europa destruída, uma Europa sem condições econômicas e que eu tenho que pensar quanto ao quê? Ora, o que eu devo fazer? E o que eu vou fazer aí? Bem, eu vou fortalecer essas economias porque assim eu vou impedir o comunismo de avançar. Como? O acordo Bretton Woods com 43 países mais os Estados Unidos, que basicamente fazia o quê? Transforma o dólar em moeda internacional. Esse dólar, isso é algo importante a prestar atenção. Esse dólar tem o seu valor garantido em cima de quê, professor? Nas posses de ouro. No seu lastro. Como assim um lastro? Significa o seguinte, o dólar vale R$3. Esse dólar tem esse valor porque os Estados Unidos possuem uma quantidade de ouro que garante que esse dólar tenha esse valor. É a mesma coisa que pensar que o papel tem a sua garantia em ouro. O papel $100 tem um valor bruto em metal precioso nos Estados Unidos que garante essa moeda. Então, 43 economias do mundo vão se guiar pelo dólar americano. As suas economias. Isso é uma dependência extremamente perigosa e que vai permitir ainda mais o crescimento da economia norte-americana. Não só criar esse tipo de lastro de ouro, mas também criar o FMI e o Banco Mundial baseados na moeda do dólar. Então, você pegou todo mundo e botou no bolso. Botou todo mundo no bolso. Uma moeda garantida no ouro, uma moeda essa que norteia as 44 economias, né, aliadas dos americanos e que cria uma dependência econômica. Cria uma relação de dependência econômica perigosa. Mas o que nós podemos fazer? Nós estamos reestruturando a economia. A Europa está em frangalhos. O que faz? Não faz, sente e chora. Então, você tem essa nova ordem mundial que planta a semente dos americanos. As economias do mundo, Japão, Europa, não é? Vão estar vinculados a mim. E devido a esse vínculo, com uma Europa totalmente dizimada, destruída, sem recursos para reestruturar sua economia, você vai ter uns Estados Unidos que vai se preocupar com essa expansão comunista e vai atuar como? Ora, para impedir os partidos comunistas de chegar ao poder, eu ajudo economicamente todo mundo. Moleza. Eu faço ajuda econômica. Porque fazendo ajuda econômica, eu impeço os partidos comunistas de chegarem ao poder. Eu vou apoiar os candidatos capitalistas, os candidatos democratas, os candidatos que estão com o rabo preso com os americanos. Pensem nisso. Eu não vou apoiar a Dilma. Eu vou apoiar o Aécio, que tem lá na bandeirinha os Estados Unidos. Tá entendendo? Eu não vou apoiar o PT, que é vermelho, comunista. Um exemplo prático, tá? Prático. PT, vermelho, é comunista, como dizem, né? Tô brincando com a cor vermelha do PT. Não vou apoiar com o PT, vou apoiar o outro. Então, em uma campanha milionária, uma campanha fraca, quem ganha? Né? Quem ganha? O rico, o com dinheiro. É isso que é feito. E aí, o secretário de Estado norte-americano, George Marshall, em junho de 47, pensa no quê? Bem, já que nós queremos impedir que os comunistas cheguem ao poder e que nós queremos auxiliar os poderes, as democracias do mundo, vamos fazer um plano de ajuda econômica, plano Marshall. O plano de reestruturação econômica, com empréstimos e doações até, você teve até doações de dinheiro. Vamos doar dinheiro para a economia europeia se recuperar? Vamos! Vamos fazer empréstimos a juros ridículos? Vamos! Juros ridículos ou até doações, com, claro,
né? Eu dou com uma e quero com a outra. Pré-requisitos que garantiriam esse retorno de capital. Quais? Valores, compra de produtos americanos. Compra de produtos norte-americanos que possibilitaria o quê? O retorno desse dinheiro. Estou te dando dinheiro para você reestruturar a sua economia. Pela via do quê? Pela via de compra de bens de consumo. Pela via de pré-requisitos para reestruturar a sua indústria, a sua economia. O que, por exemplo, professor? Maquinário, ferramentas para a realização da indústria, tecnologia, reconstrução, importação de aço, coisas que são necessárias para um processo de reconstrução total e que eram necessárias na Europa naquele momento. Mas eu faço o quê? Compre dos americanos, compre dos USA, dos Estados Unidos da América, entendeu? Então, desde que houvesse essa compra de produtos americanos, está tranquilo, patrão, é nós que voa, Severino. Que delícia. Então, dessa forma, o plano Marshall dá com uma mão e tira com a outra. Fazendo com que quem ganha no final, né, é quem empresta o dinheiro. Então você tem aqui uma relação dos países que receberam ajuda econômica e percebe que, com exceção da Espanha, o leste europeu tá as baratas, né? Aqui, ó, mas aqui é metade da Alemanha, Alemanha Oriental. Isso aqui é a Alemanha Oriental, isso aqui é a Alemanha Ocidental. Dividida ali em Berlim, né? Pô, que doideira. Então, desse lado pra lá, chora me liga. Mas dali, eu tenho o quê? Eu tenho um pensamento de garantir as democracias ocidentais. Ora, tem que lembrar o mapinha. O mapinha garante países que estão no eixo, não é da OTAN, que estão aliados, que estão ali conversando, trocando ideia, desenrolando, né? Que estão ali desenrolando, né? E você leva essa medida também para o Oriente, para os japoneses. Por quê, professor? Mao Tse Tung fez lá a Revolução Comunista em 49 na China. Você se aproxima dos soviéticos. Você tem uma China, não é? Que, de acordo com o mapa, ela está ali aliado, está ali países socialistas. Então você tem uma influência no Pacífico. E por conta dessa influência, você estende também o auxílio aos japoneses, para garantir que os japoneses mantenham o teor capitalista, a aliança com os Estados Unidos, não é? Ora, dessa brincadeira, durante cerca de 13 anos, você teve um envio de 30 bilhões de dólares para a Europa, que garantiu assim a reconstrução e também vai garantir, basicamente, o quê? Vai garantir a derrota dos partidos comunistas, não é? A derrota dos partidos comunistas. Beleza. Ora, uma coisa que é legal em também perceber é que em 49 você tem aí a criação da OTAN pós-Segunda Guerra, você tem a divisão da Alemanha e que começa a mostrar que essa rivalidade vai começar a transitar para o campo bélico. Isso é algo de tensão, é algo perigoso. Então, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética vai começar a ganhar um desenho mais periculoso. A Organização do Atlântico Norte tinha o objetivo de que qualquer país da OTAN que tivesse a sua soberania desrespeitada por qualquer nação fora da OTAN, seria retalhado, seria defendido, não é? Teria retaliação ao país que quebrasse essa soberania. Então, tem que pensar no que a OTAN, ela é um instrumento de organização, é uma organização importante para pensar o quê? Para pensar a defesa dos países do Atlântico Norte, para pensar a defesa dos países capitalistas. Não, isso foi tema até de atualidades há pouco tempo, quanto à questão da Ucrânia. Ora, qual vai ser a reação soviética, tanto à OTAN quanto ao Plano Marshall? Você vai ter a criação do Cominform, que vai ser o Bureau de Informação Comunista, não é? Ora, particularmente similar à CIA, um centro de informações em que vai organizar as ações dos partidos comunistas pelo mundo. Em 49, você cria o versão Plano Marshall,
Plano Marshall soviético, Comecon, Conselho de Assistência Mútua Econômica, liderada pelos soviéticos para os países do leste europeu. E você, em 55 anos depois da OTAN, você cria ali o Pacto de Varsóvia, que é algo similar à OTAN. A Alemanha Oriental vira República Democrática Alemã, a Alemanha Ocidental vira a República Federal da Alemanha. Então você vê aí a divisão ampla de ambos os territórios de realidades aí presentes, ok? A rivalidade leva ao aumento das tensões, que é a construção física de uma cerca da cidade de Berlim, que ficava dentro do território soviético. A própria cidade de Berlim é uma cidade que foi dividida de 61 a 89. Então, de 61 a 89, você teve uma cidade dividida. Uma divisão essa que levou ao mundo qualquer reboliço que acontecia em Berlim era alvo das notícias do mundo para qualquer tipo de retaliação para a Guerra Fria. E a cidade de Berlim virou foco de tensão. Então, a divisão física, a divisão física do setor americano, britânico e francês do setor soviético. A cidade de Berlim, a capital, totalmente dividida, não é? A divisão espacial da cidade mostrou a falta de comunicações entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Professor, por que a construção do muro? A construção do muro foi devido ao quê? Ora, o lado oriental, um lado mais empobrecido, um lado muito mais sofrível devido às práticas, não é, feitas pelo governo soviético. O que eu estou querendo dizer? A União Soviética, ela tinha um certo ressentimento ali naquela região, você tinha um controle militarizado com pouco atendimento, né, de condições positivas de vida, de melhora na condição social, comparado ao contrário lá da realidade rica. Não é uma prima rica, uma prima pobre do lado soviético. Então você tinha a transição de pessoas que saíam do lado oriental e iam para o lado ocidental. Para acabar com isso, faz o muro. Você tem uma divisão desses espaços entre o lado do soviético, comunista, e o lado capitalista americano, não é? E aí você tem que pensar o seguinte, meu caro amigo, meu caro aluno, não é? Estudante do gabarita, que tu vai gabaritar, né, filho? O equilíbrio do terror. O que eu falo quando eu comento o equilíbrio do terror? Basicamente, o jogo de ameaças entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos detona sua primeira bomba atômica e, em 49, a União Soviética detona. Estados Unidos, 45, Hiroshima e Nagasaki, 49, União Soviética. União Soviética, Estados Unidos, bomba H de hidrogênio, 52, ano seguinte, soviéticos. Então você fica nessa brincadeira, corrida armamentista. A minha bomba explode mais, não, a minha detona mais, a minha tem mais poder de destruição, a minha tem mais, a minha tem mais. Fica nesse jogo de corrida de armas. Uma corrida essa que os soviéticos, foi o que esganou os soviéticos, porque de um mundo capitalista, gerador de riqueza, com um outro comunista que tinha dificuldade nesse tipo de geração, né, de negócio, de comércio com as outras nações, esganou um pouco os soviéticos, foi o que, né, a corrida armamentista esganou muito, a corrida espacial. Esse equilíbrio, essa troca, que levou sempre a... Tem as ameaças, tem os mísseis apontados um para o lado para o outro, não vamos usar, vamos sentar para conversar. Então vamos aí com suas zonas de influência, com manter o seu equilíbrio mínimo para o mundo não acabar, né? Porque basicamente o mundo poderia ser destruído 20 vezes com as armas que eles possuíam, não é? Então, isso aí é um preâmbulo inicial da Guerra Fria. As suas zonas de influência, o Pacto de Varsóvia, a OTAN e outras coisas mais. O Comecon, o Plano Marshall, enfim, certo? E aí eu dou pontapé inicial para o quê? Eu dou um bico para os eventos da Guerra Fria. Porque você teve algumas guerras quentes durante o conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Em nenhum momento eu falei que eles pegaram armas
e combateram um ao outro no campo de batalha. Eles ficavam no jogo de ameaças, por isso que é um pouco gélido, é um pouco frio, não é? Ora, houve momentos em que a guerra ficou quente. Houve momentos em que você teve situações em que a guerra ficou um pouco quente. Houve problemas. Exemplo. Primeiro, Coreia. Lá em Alto e Postidã, nas reuniões lá em 45, na divisão do mundo, Periri Parará, a Península Coreana, que tinha sido domínio dos japoneses, tinha sido ali influenciada, ela foi dividida no paralelo 38. O paralelo 38 serviu de base para a divisão da Coreia, a Península Coreana, não é? Do norte, você tem a Coreia comunista, no sul, a Coreia capitalista. Então você dividiu no paralelo 38. Você tinha um pensamento de fazer um plebiscito para unificar, mas isso não foi realizado. Ora, de um lado você tem uma Coreia do lado da China e também do lado dos soviéticos, isso aqui é fronteira com a Rússia, tá? Não se esqueça disso. Então a Rússia está aqui, a China está acolá, no outro, Coreia do Sul, paralelo 38, fronteira entre as duas Coreias, fronteira na Península Coreana. Legal. Em 50, Stalin, vendo que havia uma certa tensão ali naquela região, começa a estimular a Coreia do Norte a invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Norte já estava sob o governo de Kim Il-sung, que é pai desse ditador norte-coreano que está aí, né, que é o Kim Il-sung II, certo? O Kim Il-sung, o pai, foi estimulado a invadir a Coreia do Sul para expulsar o capitalismo e fazer uma única Coreia, não é? Fazer uma única Coreia. E aí, você tem o início da guerra, quando os Estados Unidos, vendo esse tipo de atuação bélica, vai entrar ali e vai, segura aí. Segura o avanço. Então você inicia a Guerra da Coreia quando a Coreia do Norte começa a descer para a Coreia do Sul com o objetivo de expulsar os capitalistas da península. Os Estados Unidos vão lá e, opa, acabou o birimbolo aí, vamos se meter. E impede o avanço norte-coreano e começa a subir para o norte. Então, começa a avançar na Península Coreana. Começa a avançar no território norte-coreano. Legal. A China olha aquilo e fala, ó, se continuar avançando, eu vou me meter. E os Estados Unidos vão avançando, vão avançando, vão avançando, vão avançando, até novembro de 50, eu chego em Pyongyang. E o general das tropas americanas chega lá, começa a preparar a festinha, começa, opa, vamos aí, vamos desenrolar. Estamos aqui, tomamos a Coreia do Norte. Agora é tudo uma Coreia só. E os chineses começam a chegar, entram na guerra. Os americanos, mete o pé, volta para o paralelo 38, perdão. Sávio, Luiz, volta para o paralelo 38, para a defesa da fronteira no paralelo 38, não é? Ora, em 1951, você declara a existência dessas duas Coreias, pontua, ó, cada Coreia, cada um no seu quadrado. Em 53, você pausa, faz um tratado de armistício da Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, você não tem um tratado de paz. Você tem uma pausa no conflito. Isso é interessante. Então, tem que pensar o seguinte, a pausa no conflito, essa pausa, coloca as duas Coreias em constante vigilância. Então, se liguem nisso, certo? Outro conflito quente importante, Vietnã. Ora, o Vietnã é uma região interessante, já que desde a Segunda Guerra já era uma situação problemática, certo? Você tinha ali a região da Indochina, não é? Foi invadida pelos japoneses em 41, que engloba Vietnã, Camboja e Laos, não é? A figura do Ho Chi Minh vai liderar uma resistência contra os japoneses e vai conseguir ter algumas vitórias. Com o final da guerra, Ho Chi Minh vai, aqui está o Vietnã, Laos, não é? Camboja. Essa região era a região da
Indochina, certo? Essa região da Indochina, domínio francês, invadido pelos japoneses. Com o fim da guerra, Ho Chi Minh vai declarar independência. Os franceses não vão aceitar. Os franceses não vão aceitar e vão lutar contra as tropas do Vietnã, contra as tropas de Ho Chi Minh, até 54. Em 54, eu boto um ponto na guerra contra os franceses saem de lá com o rabo entre as pernas, e eu tenho que pensar o quê, meus amigos? Ho Chi Minh consegue independência, mas um Vietnã dividido. Vietnã do Norte, comunista, Vietnã do Sul, capitalista. É aí que o birimbolo vai começar a ficar salgado. Ficou claro? Então, vou dar uma pausa de 5 minutos, um café, uma água, e já retornamos.